gente consegue ter planejamento, que não tinha, tá? Isso é muito importante. Reunião de alinhamento tá sendo sensacional pra gente. A equipe, assim, sabe? Parece que ela tá muito mais engajada. A gente, né, como família, tá muito mais unida. Acho que isso é o principal, né? Eu domino! Boa tarde! Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Muito bom. Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo certo. E eu queria que as duas se apresentassem aí e começassem a contar um pouquinho da história de vocês, para a galera aqui poder acompanhar e curtir aqui esse momento. Tá, eu tenho já uma experiência mais ou menos de 22 anos de restaurante, né? Eu Legal. casei com o pai das meninas que tinha um restaurante e eu fazia outra coisa e comecei a gostar e ver e comecei a participar, né? Então já são, desde elas pequenininhas, a gente mexe com restaurante. Sempre self-service. Aham. Tá, então essa aqui é a Ingrid, tá, gente? Que acabou de falar. E ali do lado é a Jéssica. Ingrid, eu queria que você contasse, Jéssica também se apresentar aí um pouquinho. Jéssica, conta um pouquinho pro pessoal aí como é que era essa sua vivência de ver ali sua mãe no restaurante, né, desde pequenininha, e hoje você tá aí junto com ela na operação. Conta um pouquinho pra gente aqui também. Na verdade, a mãe teve restaurante desde quando eu era bem pequena, né? A gente morava no restaurante, na verdade, né? Atrás do restaurante. E, assim, eu sempre fui contra, estar ali, porque eu via que ela se matava de trabalhar. E eu vi que não era só aquela loucura do meio-dia. E tinha a parte, né, financeira, estratégia. O restaurante tem muitas áreas, né? Não é só você tá ali no meio-dia. Todo mundo acha, ai, nossa, tem restaurante, trabalho só na hora do almoço. Mas, Só que não, né? Só que não, né? Trabalho muito mais fora da hora do almoço do que na hora do almoço. Exatamente, a hora do almoço é tão tranquilo. Daí, quando eu comecei a ver, né, essa parte do restaurante, comecei a gostar bastante. Mas eu sempre tentei ajudar minha mãe, porque ela sempre foi muito batalhadora, sempre foi no SEASA, sempre tentou fazer muito mais do que era proposto, né? E eu sempre era fã do restaurante, mas eu não queria trabalhar. Mas depois aconteceu que eu amei tudo isso. E daí eu comecei a ajudar ela, né? Beleza, então esse negócio já tem 20 anos que você falou, Ingrid? É 20 anos? 22 anos que a gente trabalha com isso. Mas o restaurante... 20... Esse restaurante tem 15 anos. 15 anos. É isso que eu queria, é isso que eu queria pegar. 15 anos. E nesses 15 anos, assim, muitas coisas você já viveu, né? Várias crises, sai governo, muda prefeito, muda o movimento da cidade. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como foi esses 15 anos para você, assim, de se ver à frente de um negócio? Porque ninguém fica 15 anos à toa, né? Eu trabalho muito, entendeu? Eu sempre quero estar em tudo. Na operação, no atendimento. Sabe quando você quer ser, Mulher Maravilha? Era assim. Sempre acordando muito cedo, aí de madrugada, resolvendo problema toda hora. Parece que, faz parte de mim tentar resolver tudo. Sempre quis fazer isso. E eu sempre tive um movimento bom, sabe? Eu nunca posso dizer que nunca tive problema assim, vou demitir funcionário porque eu tô com um movimento fraco. Isso não passava nunca pela minha cabeça. Sempre eu falava, não, vamos que vai dar certo, vamos sempre acreditando. Então, parecia uma pedra, pulava, sabe? Vai. Claro, eu sofri muito, penei muito. Hoje eu sei muita coisa. É isso que eu queria te perguntar. Quando você fala que você sofreu muito, você penou muito, quais foram as coisas, assim, que você se lembra, cara, que foram mais difíceis, assim, que você teve que superar? De chorar várias vezes, né? Entrou em desespero, sim, mas respirava e falava, não, vamos ver como é que a gente vai resolver. A grande maioria, a maior dificuldade desse tipo de negócio é mão de obra. Por quê? Porque você não vende o arroz cru, você vende o arroz cozido. E se a tua mão de obra não chega para trabalhar, você não tem o que vender. Sempre desde o começo, eu nunca fiquei com pouco funcionário. Nunca. Eu colocava bastante mão de obra e fazia mão de obra trabalhar como? Ia buscar cliente, vamos atender bem, vamos... Por quê? Porque o maior pecado de todo mundo é querer economizar na mão de obra. Não tem como. A tua mão de obra é que vai fazer o teu negócio girar. Então, o que as pessoas não vou contratar porque tá bom assim, dá um movimento melhor, não tem gente para trabalhar. Não é na hora. A sua mão de obra, você não acha amanhã. Na hora que você precisa, né? Na hora que você precisa. Geralmente na hora que você precisa, né? Nunca tive só uma cozinheira. Sempre duas cozinheiras. Sempre tive bastante mão de obra. E aí eu falava assim,
contrata que eu dou um jeito de botar cliente para dentro. Sempre pensei assim. Mas eu sofria porque eu não tinha controle das coisas. Eu queria controlar tudo. Aí o que acontecia? Eu me sobrecarregava porque eu queria tudo na minha mão. Tudo tem que passar na minha mão. E aí que veio a minha dificuldade, né? Quando veio a pandemia, eu tive que mandar funcionário embora. Aí eu vi o que era. Aí não tinha pra quem pedir. Entendeu? Era só fazer mesmo. Vai bater um pouco do desespero, né? Bateu. E aí eu tinha muita mão de obra, daí, tipo, vamos reduzir. Reduzir, mas daí eu fiquei sabendo assim, ó, que eu tinha 18 funcionários na época, a gente reduziu para 5, e daquelas 5, elas não sabiam fazer de tudo, não sabia pouca coisa. Eu nunca tinha parado para pensar o que eu estava fazendo, entendeu? Entendi. Eu estava muito errado. Eu não tinha ficha técnica. E calma que a gente vai chegar nessa parte. E aí, beleza. Veio a pandemia, a Jéssica ali vendo a mãe dela, pô, trabalhando um monte, se dedicando, A tentando... Jéssica estava na escola ainda. Aí, ó. Na faculdade. Isso. Jéssica, eu queria... Eu chegava Fala. em casa, chorava, em desespero, eu falei, vou vender, vamos fechar. E eu falei assim, mas é um trabalho tão bacana, os clientes ligando. Ai, não fecha, a gente precisa de vocês, eu tenho muita gente de idade, eu atendo, né? Daí todo mundo, não, força, a gente vem ajudar, o que você tem, ligava, o que você tem para vender? Comecei a fazer até bolo, pão, o que aparecia. Olhava na internet receita, inventava. Ela gosta de arroz doce, eu faço, vem buscar. O que desse eu faria. Teve uma época que a gente chegou a vender 30 pães caseiros por dia para salvar o restaurante. E aí a gente podia melhorar muito. Olha pra você ver, né, cara? Olha que coisa bonita, né, que você acabou de dizer aqui. Eu arregacei as mangas, eu não me permiti deixar a coisa cair, a bola cair, né? A peteca cair. Fiz pão para vender, fiz arroz doce, atendi, mas eu mantive o negócio. Eu queria saber agora, Jéssica, você... Né? Como foi essa entrada, assim? Como é que você via sua mãe? Eu quero que você conte, assim, qual era a visão que você tinha da sua mãe? Você via ela nessa batalha, nessa busca de poder levantar o restaurante. E como é que foi que a Jéssica decidiu entrar dentro desse negócio? Eu via que ela só sabia trabalhar. Tipo, só trabalho, trabalho. Mas eu sabia que, claro, que tudo aquilo era porque ela trabalhava muito, né? Mas, tipo assim... A gente achava que não tinha solução, mas eu falava assim, mãe, tem que ter alguma coisa, não é possível a gente não ter tanto controle. Não é possível ser tão difícil, entendeu? Que outra, né? Você olha para todo lugar, tem problema, eu não sei como resolver, minha cabeça começa a ferver, eu começo a ficar estressada, cansada. Cara, eu vou embora disso aqui, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é coisa de louco. Minha mãe tá ficando louca e ela vai me deixar louca também, então deixa eu ir embora aqui, que eu não quero isso. Mais ou menos isso, né? A gente tentou arrumar todas as áreas juntas. Eu acho que isso foi um dos problemas, né? A gente tentou arrumar tudo. Aí, financeiro, junto com a operação. Claro, tem que arrumar de pouquinho, mas assim, a gente tinha que ter focado em uma coisa só antes, entende? E a gente tentou arrumar tudo junto e a gente sobrecarregou. É que quando ela veio pra cá, foi na época que começou a melhorar já, sabe? A pandemia. Então, eu tava bem tranquila, tinha menos movimento e tal, mas eu dava conta, assim, tipo, sabe? Não faltava, me apurava, mas tranquilo. E aí ela veio numa época que começou a melhorar muito o movimento e a gente precisava muito de mão de obra. E aí o bicho pegou, né? Porque aí se faltar mão de obra, não vai. E aí eu comecei a pegar muita encomenda, era encomenda toda hora ligando e tinha que dispensar a encomenda porque não tinha quem fizesse. Simplesmente não tinha quem fizesse. Me conta assim, ó, hoje, só pra galera entender, hoje vocês têm, vamos colocar entre todos os pratos quentes, salada, quantas opções hoje vocês têm hoje no self-service de vocês? 20 tipos de pratos quentes, 14 tipos de saladas e 9 sobremesas, depende do dia. Olha só. Hoje, na média, vocês atendem uma média, não precisa dizer assim, real, mas assim, uma média de quantas pessoas na média por dia, assim? 300 almoços, 300 e pouquinho. Isso não tá igual antes da pandemia, né? Antes da pandemia era 400 e pouco, 420, 450. Já chegamos a atender 500 e quantos? Eu sozinha, né? 520 pessoas no final do ano, assim, uma vez. Meu Deus, sim. E aí, veio a jornada Rumo ao Lucro, começaram a assistir a jornada. Então, daí eu vi que tinha uma live, né? Acho que todas as 7 da noite. Daí eu assisti as 3 direto, sozinha, porque acho que a mãe tava cansada no dia de anunciado, coisa assim. Daí eu assisti as 3 sozinha. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vem aqui. Mãe, isso aqui é pra gente. Ele fala tudo que ele fala, vai dar certo, não é possível. E daí, acho que até a gente tava comentando, né? Você até perguntou esses dias se a gente tinha alguma incerteza de, tipo, medo do curso. Eu falei que eu não tinha nenhuma dúvida. Eu falei, não. A gente só não consegue terminar ele. Tá tentando terminar.
Me conta o seguinte, e aí chegou o dia da inscrição, se inscreveram. Como é que foi assim para vocês entrar na mentoria, chegar lá, abrir a escola? A gente queria a primeira inscrição. Vai lá, fica, Jéssica, que horas que é? Chegava, acho que você abriu às 6 da manhã, né? Daí falou assim, quem for o primeiro ganha não sei o quê. Eu falei, não, vou ganhar, vou ganhar. 5h15 da manhã, despertou e aí... Eu tô dando uma colher de chá agora, porque antes era 6 horas da manhã e agora eu tô fazendo às 8 horas da manhã. Então o pessoal agora tá com a colher de chá, né? Vocês tiveram que acordar às 5h15 da manhã. O povo acordar só às 7 aí. Então hoje tá tranquilo, hoje tá mais tranquilo agora. Tô mais bonzinho. Verdade, tô vendo. Mas as primeiras. Mas acho que a gente conseguiu o prêmio também, né? Acho que vocês foram. Isso, vocês ficaram entre as primeiras ali. Eu acho que vocês ficaram entre as primeiras. Eu queria perguntar o seguinte, beleza. Entrei. Quando eu cheguei lá para abrir agora, recebi o login e senha para começar a estudar. Como é que foi, Jéssica e Ingrid? Como é que foi entrar lá para ver agora, enfim, Eu queria assistir tudo. Não dava tempo. Daí vamos focar. Aí começamos, não, então vamos. Então você fala que tem que ser primeiro lá, que tem que ser a ficha técnica e tal, antes de tudo. Tá bom. Meu Deus, começamos a implementar as fichas técnicas. Não conseguimos sair. Não sai, vai todo dia. É muito. É porque, né, muito você cardápio, é muito variado. Você fazer para um à la carte é diferente. Você tem poucos pratos ali, né? Até o cardápio grande é pouco. Comparado, você viu, né, Matheus? Eu fiz lá todas as pastas e, meu Deus, acho que deu umas 500 receitas. Tem as pastas aí para eles verem? Ó, mostra as pastas aqui. Acho que é legal mostrar. Ó, então, assim, olha isso. Facilitar, a gente, além das fichas técnicas, né, que eu percebi que a gente ficava muito desorganizado, porque era muita ficha técnica e papel pelo tudo quanto é lado. Então, eu encadernei todas, tipo assim, fiz códigos para todas. Olha que top. Para todas. E daí, todas as fichas ficam aqui categorizadas. Então, ó, batata adorei, tem aqui a ficha técnica, tudo, a foto. Então, e isso deu, acho que umas 5 dessa. Umas 5 cheias, você viu aquele dia? E também, para facilitar, acho que depois, você não tá, depois que você veio aqui no restaurante, eu implementei outra ficha que também facilitou a minha semana. Então, eu tenho algumas fichas que são fixas no dia. Então, eu percebi que todo dia eu ficava trocando ficha que eu não precisava trocar. Na verdade, a mãe, né, deu essa ideia. Eu falei, ó, monta uma ficha certa. Então, os verdes são os que trocam, eu só troco os verdes. Então, essa aqui é da segunda-feira, tipo, da segunda-feira. Ah, legal. Ou seja, manteve algumas que são padrão do dia e aí entra algumas receitas para poder manter. Tem receita que troca. Tipo, 70% é todos os dias. E 30% troca. Parece que são todo dia, imprime tudo e coloca ali segunda, terça, para de se bater. Aí ela... Então, a gente Ai, que legal. Né? Um dia anterior... É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Como é hoje ter o planejamento, o cálculo certinho que é feito pro buffet? Conta aí, Ingrid, pra gente, como é que é de saber isso? O planejamento, a maior briga minha falou, gente, pra que fazer tanto? Pra que fazer pouco? Pra que não sei o quê? Olha, diminui. Então, eu ficava sempre em cima. Ai, quanto eu que passava a quantidade e tudo. E aquilo me estressava, porque às vezes eu esquecia de falar alguma coisa, fazia demais, ia fora. Agora não, tem um pezinho, tudo certinho. Quanto que eu faço? Quanto está na ficha? Passa a ficha. E aí, nossa, minha cozinheira tá numa alegria. Você não tem ideia. Agora, né? Agora. Aquela falou que ela falou que ia fazer com você. Nossa! Ia me esganar, falou que ia me esganar, vou te esganar. De ficha técnica é muito difícil. E aí agora não, agora ela dá mulher perguntar como é que eu faço a farofa, ela falou assim, olha na ficha. Que bom, muito bom. Muito bom. Me fala o seguinte, eu queria saber assim, né? Eu sei que vocês estão buscando, né? Estão implementando, colocando as coisas em prática. Vocês entraram em qual turma foi que vocês entraram? Ave Maria, não sei. Qual turma, Val? Elas são? Acho que eu tenho aqui. Janeiro. Val falou aqui de janeiro. Vocês são de janeiro. E no começo do ano. Ou seja, tem aí, vamos colocar aí uns 5 meses, assim mesmo, efetivo. Uns 5 meses e pouquinho. E eu queria que as duas agora, Jéssica primeiro, depois a Ingrid. Assim, Jéssica, você que via a sua mãe presa na operação e você queria algo que te ajudasse a ter mais controle, mais visão. O que mudou pra você hoje? Que agora eu só fico perguntando, cadê a ficha técnica? Só fico perguntando, cadê a ficha técnica? Mas assim, a mãe não precisa mais descer pra ficar, né? Claro, ela ainda vai de vez em quando, mas a gente tá conseguindo tirar um pouquinho ela da operação, né? Não deixar ela tão sobrecarregada. A gente tem mais noção do que acontece. A gente consegue ter planejamento que não tinha antes. Isso é muito importante.
reunião de alinhamento tá sendo sensacional pra gente. A equipe, assim, sabe? Parece que ela tá muito mais engajada. A gente, né, como família, tá muito mais unida. Acho que isso é o principal, né? O controle de tudo. Nossa, eu só sei que... Acho que a gente comentou com você do controle de estoque, mas dá vontade de chorar, às vezes, de ver quanto que a gente gastou antes, gastava. E não é de, tipo, ai, pegar. Não, não é isso. É de jogar no lixo mesmo, de fazer coisas a mais para desnecessário, entendeu? De não ter um controle. Imagine, a gente trabalha mais ou menos, né? Não, tem que ter uma base do que você vai gastar. E aí, quando você via, tava indo, fala, mas não pode, não serve tanto almoço, não pode. Mas não era porque não tinha controle, não tinha ficha. Uma ia fazer, não sabia a quantidade, a outra botava um pouquinho a mais. A culpa era nossa. Simplesmente nossa. Um amigo meu montou um restaurante e ele falou assim, ai, a minha salada... Eu falei assim, nossa, essa salada tá muito feia, você tem que melhorar. E ele falou assim, ai, mas a minha saladeira não é muito boa. Eu falei, não, é você que não é bom. Você que tá errando. E a gente Exatamente. que tá errando. Que bom te ouvir isso, sabe por quê? Sabe por que é bom te ouvir falar isso? Porque tem muitos que estão ouvindo aqui e não assumem a responsabilidade de que pode buscar ajuda, que pode buscar conhecimento, pode buscar aprender. Vocês são a prova disso. Se fosse botar assim uma ideia de, vamos colocar, de custo a mais que você deixou de ter, que você tinha só na compra errada no estoque de desperdício, você consegue ter mais ou menos uma ideia assim, por semana, quanto você perdia, uma média assim, você consegue ter uma ideia? Ah, a Jéssica chegou a botar a mão na cabeça. Nossa, a gente fez um controle de um mês do óleo. Tipo, controle geral, assim. Fala, ó, a cozinheira quer óleo, pra que você quer óleo? Ah, assim, a gente pôs uma ficha, vai 200 ml e tal, prato, vai só, conta aquilo, entendeu? Não pode pôr a mais. Se pôr, vai faltar. Daí, só no controle de óleo foram, acho que 7 caixas de óleo no mês. A menos reduziu. Meu Deus do céu! Faz a conta aí, só pra gente. Faz a conta aí, Jéssica, só pra gente ter uma. É muita coisa mesmo. Tô vendo a caixa? 20 20. 20 vezes... Café 8. era 2, 3 pacotes por semana, hoje vai um. Ó, 1.000, só aí, 1.000, só aí. Porque dá óleo? Não, já fiz. Ah, 1.120. Um produto. Um produto. Produtos, então, meu Deus. O café, no começo da pandemia, a gente usava... Isso que nem a gente tem café aqui. 8, né? A gente usava 8. É. Daí, agora, quando melhorou o movimento de atenderam o dobro. Tipo, daí fica pensando assim, mas como? Explica aqui pra mim como. Não, eu fiz uma reunião. Ah, e daí era aquele café que passava mais e jogava fora, entendeu? Era isso. Simplesmente isso. E agora lá, tanto de água, tanto de pó para uma Ficha técnica do café. Muito bom. Maravilha. Isso que é dominar. Sabe como é o nome disso? Eu domino. Mas daí agora a gente tem que passar para a parte financeira também, para a gente cuidar e tal. Mas a gente fala, não, o foco é a ficha técnica, perfeição. Porque a gente tá vendo um resultado muito rápido. Mas, Matheus, assim, eu acho que muito da conscientização que a gente está fazendo com os nossos funcionários. Igual, eu vou te mostrar aqui. Hoje a gente teve uma reunião de alinhamento. A principal coisa que eu comentei foi isso. E é bom falar de números com eles. Começa a entender, né? Ó, deixa eu até mostrar. Até aqui atrás, nem tinha visto, tá? Mas daí aqui tá o café, acho que vai estar invertido, né? Mas quando eram, por ano, R$ 1.536 por ano. Daí, quando mudou, foi 700 e poucos reais por ano de café. Então, só com essa mudança, a gente conseguiu economizar 700 e poucos reais no café, que a gente nem vende café. Eu gosto de café. Eu gosto muito do Thiago Nigro, que ele fala muito sobre finanças, né? E uma parte, tem um livro dele que diz assim, para você não economizar sem precisar economizar no cafezinho, né? Você guardar dinheiro sem economizar. Mas literalmente aqui a gente precisa economizar no cafezinho, entendeu? Que legal. Cara, muito, muito bom ouvir vocês falando isso, assim. A gente não tá focando nesse negócio de vender mais, a gente tá focando em se aperfeiçoar. Tanto que se a gente quisesse vender mais, a gente teria chegado ao número de 400 almoço antes. Mas agora a gente está preocupado em aumentar o ticket médio, fazer o cliente dar valor para o nosso trabalho. É isso que a gente está se preocupando, entendeu? Então, assim, quando a gente se preocupa com o valor do seu trabalho, o resultado sempre vem. Eu nunca tive problema financeiro no restaurante. Nunca.
vai faltar dinheiro. Não, eu acreditei no meu trabalho. Agora, mais ainda. Agora muito mais, né? E as pessoas vêm aqui e ficam encantadas com o atendimento. Porque a gente treina os funcionários, sabe? Hoje você não encontra funcionário no mercado e nunca vai encontrar. Porque cada casa tem um jeito de atender. E o dia que você colocar na sua cabeça que eu posso pôr os meus funcionários, a sua vida vai melhorar. Você não vai mais ter problema com o funcionário, entendeu? Porque você vai aprender, você vai ajudar ele a vestir a camisa da empresa. E aí você forma ele. Você ensina ele e ele vai ficar bom. Demora? Demora. Mas a hora que ele ficar bom, você não se incomoda. Legal. Meninas, só o seguinte, me contem agora, né? Beleza, agora que a casa tá começando a organizar, as coisas estão começando a entrar no trilho. Se a gente pudesse falar de percentual de lucratividade hoje, não precisa falar quanto vocês faturam em reais, não é esse o caso. Mas hoje, quantos por cento de lucro vocês conseguem reter no final do mês, na média hoje, desses 5 meses, vamos colocar, desses de janeiro até agora, até junho, vamos botar 6 meses aí. Hoje, se fosse colocar uma média de lucratividade, quanto é que seria hoje, Jéssica? 27, 30%. É bastante, bem alto. Muito bom. Parabéns, gente. Parabéns. Eu achava que eu cuidava muito bem, entendeu? Porque eu sempre, igual eu falei, eu nunca tive problema, não tem dinheiro, né? Nunca tive isso. Eu achava que eu cuidava muito bem. Mas depois que eu vi um controle mais assim, aí eu falei, meu Deus, eu cuidava bem, mas agora é muito bem. A gente estava comentando, né, que tem uma planilha sua que fala sobre quanto você fazer de salada no total para tantos almoços. A mãe tinha isso de cabeça. De cabeça, Matheus. Tipo assim, ela fala assim, mãe, quanto você faz de carne? Tantos almoços quanto de carne. Eu falava Ela tanto. falava, eu colocava na planilha, dava Batia. certinho. Mas assim, só se ela Eu falei, Experiência de vida, né? Experiência de vida, a experiência, né? experiência. Mas tipo, de olhar e ver, para não sobrou, não sobrou, marcar, sabe? Vamos diminuir, vamos ter opção para pôr depois. Que bom ouvir isso, gente. Que bom. Eu quero muito aqui honrar vocês, tá? Nessa live, dizer parabéns pelo resultado, parabéns pela dedicação, né? Vocês mostraram aqui, né, que não caiu no colo de vocês o resultado que vocês tiveram. Estão vendo, ó, que bacana, todo mundo falando aqui. Vocês fizeram as fichas técnicas, operacional, gerencial, aplicaram, colocaram em prática, treinaram a equipe, né, começaram realmente a olhar os números. E eu não tenho dúvida nenhuma que é só o começo, né? Aqui as pessoas colocando grandes empresárias. Eu quero que vocês peguem essa energia e canalizem para vocês crescerem cada vez mais. Né? Esse é o meu intuito aqui. Eu gostaria de agradecer também o seu trabalho também, sabe, Matheus? Porque às vezes a gente precisa de uma luz, né? E eu nasci para servir as pessoas. O meu trabalho é esse. Quem trabalha com restaurante tem que pensar nisso. Nascer para servir a gente tá crescendo como pessoa, né? Porque é tão gostoso, né? As pessoas, chega aqui, conversa e admira a gente, sabe? E o seu trabalho é admirável também, porque você deu luz para nossa vida. E não foi por falta de trabalho, não foi por falta de experiência que a gente estava sofrendo, porque a gente buscava qualidade de vida, sair de operação. E aí às vezes eu olho para meus amigos que têm restaurante, estão tudo na operação, eu faço as loucas. Muito bom. Jéssica, últimas palavras. Se você pudesse dizer para alguém que está aqui em cima do muro, assim, entro ou não entro, faço ou não faço parte do time dos dominadores, o que você diria? Tanto é que hoje veio um dono de restaurante aqui e ele estava comentando, né, sobre que adorava aqui. E daí eu falei, daí ele quis ver aqui como é que era a mentoria, tudo. Daí eu mostrei, ele falou que ia mandar live pra mulher dele, talvez ela esteja vendo. E foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, não adianta você se focar em pequenos detalhes, o negócio é você realmente querer dominar o restaurante. E a gente tá muito feliz. Sabe, a gente vê ali a mentoria e fala assim, nossa, quando eu terminar, vai ser muito bom, porque já tá dando muito resultado, entende? Então, nossa, a melhor propaganda, igual eu sempre falo pra mãe, né, pra todo mundo, que a gente, pelo menos, não tem cliente, a gente tem fã, e vocês, com certeza, vocês têm fãs, né? Gente, obrigado de coração, tá? Super beijo nas 3 aí, gratidão por ter participado aqui desse bate-papo, dessa live, obrigado por ter aceito o convite e parabéns, tá? Parabéns pela jornada. Obrigada. Obrigada, beijo.